Vocês pediram, nós fizemos. Hoje, o vídeo da correta instalação do HBL 301. Oi pessoal, hoje a gente veio mostrar como a gente instala corretamente um dos filtros que mais vendem da linha da Samsung. É um filtro muito popular e que gera muita dúvida, muita pergunta aqui no canal. Então a gente vai mostrar passo a passo como a gente instala e todas as dicas e curiosidades sobre ele. O HBL 301, então, é esse filtro pequenininho aqui. Embora ele tenha uma vazão de 300 litros por hora, ele é um filtro fraco e que a gente vai usar para aquários de no máximo 50 litros. É o máximo que ele aguenta, apesar daquela regrinha de dividir por 5, que daria uma conta pra gente de 60. Ele é um filtro menor, com uma bomba que funciona mais devagar, e a gente vai notar como que é a vazão, que eu vou instalar eles para vocês verem ele em funcionamento. Mas ele é um filtro menor que fica perfeito no máximo para 50 litros. Isso se você também tiver um aquário pouco povoado, um aquário que está bem legal em termos de quantidade de peixe. Se estiver muito cheio, se você alimentar em excesso, a gente também vai ter alguma dificuldade aqui. É para os aquários menores, tá? Esse é o corpo dele, ele vai vir só com a esponja de filtragem, ele não acompanha o refil, ele vem só com a esponja. Para essas montagens menores, é muito comum a gente só usar a esponja mesmo, que ela já faz a parte biológica, faz a parte de filtragem mecânica, mas se você quiser colocar carvão e usar mais um tipo de filtragem, que é a filtragem química, você vai encontrar aí no mercado o refil vendido separadamente. Que ele é esse cartuchinho aqui. Se você quiser usar o cartucho, a gente vai instalar ele com a lã voltada para a esponja, dessa forma. Ele tem um trilhozinho aqui, ó. E aí o caminho da água vai ser o seguinte: a água sobe por aqui, pela bengala que eu vou instalar mais pra frente, vai passar pela esponja, fazer a filtragem mecânica, vai passar pela lã, passar pelo carvão e retornar para o aquário. E aí esse cartucho, ele satura, com o tempo a gente tem que trocar. Normalmente a gente fala aí em torno de um mês, se o seu aquário estiver bem dimensionado, se você alimentar direitinho. Mas se você notar que a água está ficando amarelada, que está com cheiro de peixe, você já troca, porque é o carvão que tem essa função de tirar o odor e a cor. E ele vai saturando e a gente tem que trocar esses refis que você encontra aí vendidos separadamente, tá bom? A esponja a gente só lava. Para fazer a manutenção da esponja, como a gente já falou várias vezes aqui no nosso canal, a gente usa a água do aquário e lava ela e retorna ela aqui. Ela é super durável, mas você também encontra a esponja como refil. Se futuramente você precisar, se a sua estragar, se você perder, você consegue comprar também. Ele vai vir com uma série de tubos e é meio que um quebra-cabeça, acho que essa é a maior dúvida aí do canal. Ele vai vir com a primeira bengala que aqui encaixa no filtro. E a gente tem extensores para baixar o máximo, para chegar o mais baixo que a gente consegue sem puxar areia ou cascalho. Todo o filtro externo que a gente for instalar no nosso aquário, a gente vai tentar pôr a bengala mais longa e que chegue mais perto do cascalho sem que puxe o cascalho. A gente não quer que o cascalho entre no filtro. Então, se estiver puxando o cascalho, a gente encurta ela e deixa ela mais alta, para não ter o risco de entrar sujeira, pedrinha, coisa no filtro que pode danificar a bomba. A gente pode usar só assim, ou a gente pode usar com um extrator de superfície, que é um ganho para o nosso aquário. A gente vai, nesse caso, instalar esse Tzinho, que também acompanha. A gente pode instalar ele diretamente aqui mesmo. E aí a gente vai instalar o extrator, que também acompanha, tá? Você pode montar das duas formas. A gente vai instalar assim, ó, tá vendo? Vai fazer aqui, ó. Essa parte vai puxar água, só que a gente vai desviar e instalar o extrator. O extrator, como funciona? Essa peça é flutuante, ela vai acompanhar o nível do aquário. Com ela, a gente vai conseguir puxar a sujeira, aquela às vezes uma nata branca que forma em cima do aquário, até pequenas partículas, pedacinhos de planta da superfície. E aí ele vai puxar de cima e mandar para a filtragem, o que não acontece se a gente não instalar esse extrator de superfície. Então ele é super importante, principalmente para quem tem plantas no aquário, porque a gente vai deixar o topo, né, a superfície da água cristalina, e a gente vai ter mais penetração da luz, caso você tenha carpete, caso você tenha plantas que precisam da luz. Então é muito interessante a gente usar, vai deixar um aquário mais limpo. E é só uma peça que a gente instala dessa forma, ela vai puxando a superfície, a água da superfície também para fazer filtragem. É uma filtragem bem mais eficiente. Uma vez que você escolheu montar com ou sem o extrator, a gente vai encaixar essa peça aqui no nosso filtro. Ele tem um espaço perfeito para encaixar aqui, ó. Então ele vai encaixar bonitinho. Você pressiona aqui para ele encaixar aqui dentro também, corretamente. E assim ele está pronto, a gente vai colocar no aquário. Aqui em cima a gente tem um controle de vazão, então a gente pode deixar mais fraco ou mais forte a potência da bomba aqui, né? A gente vai fazer passar mais rápido ou mais devagar a água no nosso filtro. A gente abre ou fecha esse daqui, vou mostrar para vocês funcionando. Mas é assim, assim ele está montado certinho para a gente colocar no nosso aquário. Vale lembrar ainda que tem essa pecinha que já vem instalada. Se porventura estiver fora, você encontrar essa pecinha
junto na caixa, é só instalar aqui embaixo. E para que ela serve? Ela é a peça que vai permitir que o filtro fique totalmente reto, alinhado quando a gente encaixa no vidro. A gente vai girando ela de forma que o filtro fique instalado bem certinho, vou mostrar aqui instalado. E aí ele não fica inclinado nem para trás, nem para frente, para que a água não escorra para o outro lado, para que ele entre e saia perfeitamente sem ocorrer vazamentos. É fundamental que você ajuste essa peça. E aí a gente vai instalar aqui no aquário. Ó, quando a gente instalar ele, o extrator já vai boiar e vai ficar na altura da superfície da água, que é o lugar que ele tem que ficar mesmo. Qualquer filtro externo que a gente for instalar, primeiro a gente enche ele de água, depois a gente liga ele na tomada, tá? Pra gente não forçar o equipamento. A gente completa ele quando a água começou a cair aqui, é porque ele tá cheio, e aí a gente liga na energia, liga na tomada. Não vou tampar porque eu vou usar. Tá cheio ainda, viu? Ele vai começar a funcionar, às vezes demora um pouquinho para ele começar de fato a retornar a água. Se você vê que ele não está puxando, nessa primeira vez a gente pode jogar mais água para completar ele. Às vezes demora um pouquinho para ele começar a funcionar mesmo. Dá pra gente acompanhar a água subindo pela bengala, dependendo do ângulo que você olhar, porque é meio fumê esses tubos, mas a gente consegue enxergar onde a água tá e ela vai subindo aos pouquinhos até que ele completa todo o percurso e começa a sair num fluxo contínuo. Aí ele tá funcionando, como ele tá fazendo agora. Aqui ele tá em pleno funcionamento. A gente pode ajustar aqui a vazão, se a gente quiser, eu quero um pouquinho mais fraco, porque é um aquário menor, ou a gente pode deixar mais forte. A gente vai ajustando, tá vendo? Ó, quanto mais a gente abre aqui, ó, mais forte ele fica. Ele vai funcionar legal aqui, ó, tá vendo? Um ponto muito importante de qualquer filtro externo é a água do aquário tem que ficar na altura desse retorno aqui. Não é para fazer uma cascata. Embora o pessoal até chame esse filtro de filtro cascata, a gente precisa que o aquário fique completo e que você mantenha ele cheio até essa altura aqui, ó. Aqui, ó, tá faltando um dedo de água. Eu vou completar para vocês verem como tem que funcionar. A gente pode, ó, agora a gente completou. A gente pode deixar assim acima, não tem problema nenhum, mas o que você tem que se preocupar muito é que sempre esteja na altura do retorno aqui. Não é para fazer cascata, não deixa ele trabalhando forçado. Isso porque, além de diminuir a vida útil do equipamento, se ele trabalhar sempre com um aquário mais baixo, ele vai conseguir funcionar e vai trabalhar, mas a gente acaba forçando a bomba, a gente pode ter um pouco de deformação por aquecimento e o equipamento vai ficando mais fraco com o tempo. Além do mais, caso exista uma queda de energia, né, acabar a luz aí na sua região, se o aquário estiver muito baixo, quando a energia voltar, o filtro vai ser energizado e vai voltar a funcionar, mas ele não vai conseguir puxar a água. Ele vai acabar trabalhando sem a água, ele pode se aquecer e se deformar, e a gente acaba perdendo o equipamento. Então é imprescindível que os aquários fiquem cheios até a altura do retorno do filtro externo. Isso para qualquer filtro externo. O fluxo aqui, ele nem está no máximo, esse é o fluxo. Ele até fica mais forte que isso, vocês vão notar que ele mais forte e o aquário mais cheio, ele trabalha com menos ruído, porque ele tem um barulho de equipamento. Quando ele é bem novo também faz bastante ruído, porque tem umas resinas, a água encontra uma dificuldade de passar aqui. Daqui a pouco vocês vão notar que vai diminuir, mas até faz diferença, tá? A força que você quer que ele trabalhe. Quanto mais forte ou mais baixo, mais fraco, pode mudar um pouco a questão do ruído. Aí a gente vai tampar ele. Vai ficar fechadinho aqui, bonitinho, isso é importante, essa cor fumê é importante para a parte bacteriana, essa proteção da luz. Aqui é legal que dá para ver, né, como que a água entra aqui pelo captador do extrator de superfície, trabalhando da forma como eu falei, tirando aquela nata, aquela película que forma sobre a água, que às vezes atrapalha, não deixa o aquário tão cristalino como a gente gostaria. Aí ele instalado, funciona assim, eu vou mostrar como que a gente faz a manutenção dele. Normalmente a gente não tira o filtro externo do lugar, tá? Porque ele é muito mais prático, inclusive, que o filtro interno por conta disso, porque a gente só vai fazer a substituição do cartucho, quando chegar a hora, tá sujo, joga fora e coloca outro. E aí a esponja, como eu falei, a gente vai fazer uma ATPA, a água que a gente tirou do aquário, a gente lava bem a esponja e coloca ela aqui de volta, mas de vez em quando você pode tirar a bengala
e limpar, às vezes ela vai ficando suja aqui por dentro. Você pode usar aceleradores biológicos com produtos que estimulem a proliferação, que faz aquela limpeza biológica. A gente tem, né, exemplos no nosso canal, do BioClean e tudo mais, para limpar isso biologicamente, mas você também pode tirar e limpar com uma escovinha, caso fique muito sujo dentro dessas bengalas. E de vez em quando é interessante, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui está bem limpinho, acabamos de fazer. A gente nunca jogaria água aqui do filtro, que pode estar um pouco suja no aquário de volta, mas só para vocês verem, de vez em quando é interessante a gente desacoplar a bomba, que assim a gente vai girar ela lateralmente, ó, e aí ela vai desencaixar. E verificar a integridade do nosso impeller. O impeller é uma peça que se desgasta com o tempo. A gente vai tirar essa pecinha importante, a gente não pode perder. E a gente vai tirar a hélice aqui imantada, que a gente chama de impeller. Essa peça vende no mercado aí como reposição. É uma peça que pode se desgastar com o tempo. E o que você tem que verificar nessa manutenção é se ela está íntegra, que se não está arranhando, se não está entrando areia, que possa estar danificando. Se as hélices estão inteiras, íntegras, se nenhuma pazinha dessa quebrou. Porque se esse impeller não estiver funcionando direito, se estiver um pouquinho quebrado, se estiver todo riscado de areia, de alguma pedrinha que entrou, ele vai fazer muito mais ruído, ele não vai funcionar direito, pode estragar a bomba. A gente vai verificar se não tem nada aqui dentro, vai limpar direitinho. É interessante a gente colocar um pouco de vaselina, pode ser aquela que vende na farmácia, ou vaselina industrial, não tem problema para os peixes. Uma gotinha só, colocar aqui, a gente vai ter uma durabilidade muito maior do equipamento. Essa manutenção da bomba é interessante a gente fazer de vez em quando, para a gente, né, ter uma durabilidade bem maior. Aí a gente encaixa novamente, para encaixar da mesma forma. A gente começa com ela lateral e vai girar para frente, ela vai ficar totalmente encaixada e vedada. Vem um anel de vedação, essas peças você encontra de reposição, mas elas dificilmente vão te dar problema. Só lembra que quando a gente for encaixar, ela tem que fazer o encaixe perfeito para não vazar aqui. Então é isso, pessoal. O HBL 301 instaladinho, pronto para você usar aí na sua casa. Você encontra nas melhores lojas. Se você tiver dificuldade, deixa aqui que a gente indica uma loja parceira. Continue seguindo o nosso canal e até a próxima.